Queridos, a graça e a paz, vamos orar mais uma vez. A gente nunca ora demais, né? Então vamos orar para que Deus continue nos falando por meio da sua palavra. Pai, obrigado, Deus, pelo momento que o Senhor nos concede para agora juntos meditarmos, refletirmos, ó Pai, na tua palavra. Fala ao nosso coração, abre os nossos ouvidos, ó Pai, que possamos ouvir a tua voz. Abençoe cada um dos queridos irmãos e irmãs que aqui estão, que sejamos, ó Pai, tocados por Ti, por meio da Tua palavra. Usa-nos para a Tua honra e glória, Pai. Nos colocamos na Tua inteira dependência, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, vamos abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Hoje nós vamos concluir o capítulo 1. Vamos trabalhar os versos 5 até o verso 10. Colossenses 1, 5 a 10. Eu leio os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Vamos fazer uma leitura juntos, todos participarmos. 1 Tessalonicenses 1,5, Paulo nos diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Amém. Nós estamos na nossa terceira parte do nosso estudo e vimos que Paulo agora, nesse exato momento, está louvando a Deus e dando graças a Deus por esta igreja em Tessalônica. E aqui, a partir do versículo 5, ele começa a elencar alguns motivos pelos quais ele pode dar graças a Deus por esta igreja. E ele começa dizendo que o evangelho não chegou ali em Tessalônica de paraquedas. Nós vimos domingo passado que a doutrina da eleição, conforme termina o versículo 4, não anula o fato de que nós precisamos evangelizar e fazer missões. Pelo contrário, nós precisamos pregar a fim de que os eleitos sejam salvos. Portanto, Deus queria salvar aquelas pessoas em Tessalônica. Deus queria que aquela igreja fosse ali constituída. Este era o propósito de Deus. Este era justamente o fim que Deus tinha para aquela cidade, para aquele povo. Mas o Deus que usa e que determina e que decreta os fins é o Deus que providencia os meios para que esses fins sejam cumpridos. Portanto, o evangelho, ele não chega em Tessalônica de paraquedas, o evangelho não chega em Tessalônica sozinho. O evangelho chega ali por meio de instrumentos que Deus usa para salvar aquelas pessoas.
Deus usa os seus meios para cumprir os seus propósitos. E aqui Deus está usando o apóstolo Paulo para que aquela igreja surgisse, fosse organizada e para que aquelas pessoas fossem salvas. Irmãos, a eleição é um decreto de Deus. Deus decretou os seus eleitos, mas o Deus que determina e que decreta os fins é o Deus que também determina e providencia os meios para que esses fins sejam realizados. E muitas vezes, para que esses fins se realizem na história, Deus quer nos usar. Paulo então vai dizer como este evangelho chegou ali em Tessalônica. Paulo então diz aqui no versículo 5 que ele não chegou até vós tão somente em palavra, mas. Esse mas aqui é a adversativa de maior contraste que existe na língua grega. Mas, muito pelo contrário, esse evangelho ele não chega só por meio de palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Poder e convicção. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Lembre-se que Paulo, quando está escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo está escrevendo de Corinto. Nós vimos isso na nossa primeira aula. E é de Corinto que Paulo escreve tudo isso que estamos lendo nesta primeira carta aos Tessalonicenses. E lá, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele nos mostra também como o evangelho chegou ali naquela igreja na cidade de Corinto. 1 Coríntios 2,4. Veja o que Paulo diz-nos aí nesse texto. 1 Coríntios 2,4, Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O que se fala é revestido do Espírito Santo de Deus. Paulo está querendo dizer para nós que a pregação do Evangelho, o anúncio da palavra de Deus, ela não é forte no que diz respeito à forma como ela é dita, a retórica que é usada, se você está falando num português correto, se a sua retórica é boa. No máximo o que você vai conseguir com um bom discurso é fazer cócegas nos neurônios de quem estiver te ouvindo, se ele estiver te entendendo. Mas se ele não estiver revestido do Espírito Santo e do poder do alto, ele não vai tocar o coração, ele não vai tocar a alma, ele não vai transformar a vida de quem estiver ouvindo esta palavra. Paulo está dizendo, e Paulo era um retórico, Paulo, no mundo grego, ele era considerado como um retor. As cartas de Paulo estão cheias de retórica, mas Paulo nos diz que pregação não é apenas questão de retórica. As nossas palavras podem falar aos ouvidos das pessoas, mas dificilmente falarão às suas almas e corações se não estiverem revestidas do Espírito Santo e de poder. Irmãos, por isso, se tem uma coisa que nós precisamos buscar, é o revestimento do Espírito Santo de Deus. Precisamos buscar esta plenitude do Espírito na nossa vida. Nós precisamos ser pessoas verdadeiramente cheias do Espírito Santo de Deus. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos vencer o pecado, não conseguimos ficar em pé, não conseguimos transmitir com graça este Evangelho. Este Evangelho tem que ser transmitido na força e no poder do Espírito Santo de Deus. A nossa igreja precisa ser uma igreja avivada, uma igreja cheia desse poder, cheia desse Espírito Santo de Deus. A nossa vida precisa ser assim, transbordante do Espírito Santo de Deus. Paulo era um homem com uma capacidade intelectual impressionante, mas Paulo dizia, e Paulo fala isso lá em uma de suas cartas, que ele considera todo o seu estudo, todos os seus diplomas, todos os seus títulos como refúgio por amor de Cristo. Paulo está dizendo, se Deus não falar, não vão ser as minhas palavras que irão falar. Abra sua Bíblia lá em Marcos 12, 24. Marcos capítulo 12, 24. Jesus está falando aos escribas e aos fariseus, teólogos,
homens que conheciam a Bíblia, conheciam a lei, eram versados nas Escrituras. Veja o que Jesus diz para eles em Marcos 12, 24. Vamos ler juntos? Marcos 12, 24. Respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Uma outra versão diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Não adianta só o conhecimento das Escrituras, é necessário o poder de Deus. O homem fala, mas quem age é Deus. E eu preciso estar revestido desse Espírito Santo de Deus. Eu preciso estar revestido dessa unção. Eu preciso estar revestido deste poder. Porque Paulo, veja bem, Paulo era uma pessoa muito bem preparada, mas ele sabia que nada daquilo que ele tinha serviria para transformar a vida de uma pessoa, a não ser que Deus agisse. Por isso ele fala que o Evangelho chegou naquela cidade não somente em palavras, com palavras sim, irmãos. Veja que Paulo não está descartando a palavra, ele diz não somente. O nosso problema é com o não somente, né? Não somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Essa plena convicção é a plena convicção de que é Deus quem vai falar e vai transformar a vida dos ouvintes. Paulo tinha a convicção de que o Espírito Santo de Deus iria fazer a obra que tinha que ser feita na vida das pessoas. Por isso que quando a palavra de Deus era recebida por uma pessoa e essa pessoa era transformada, isto era um verdadeiro milagre de Deus. Tomás de Aquino, no seu comentário a essa carta de Tessalonicenses, Tomás de Aquino nos diz isso. E ele nos fala, quando a palavra de Deus é pregada e uma vida se converte, não pense que ela se converteu porque foi você quem pregou, mas porque foi Deus quem a convenceu do seu pecado e da sua injustiça. O Evangelho, então, chega àquela igreja. E porque o Evangelho chega àquela igreja dessa forma, Paulo vai dizer para eles: assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Portanto, foi dessa forma que o Evangelho chega ali em Tessalônica. Um Evangelho que chega por meio de homens, mas homens que estão completamente entregues à ação e ao poder do Espírito Santo de Deus. Senhor, me use. Eu sou apenas um instrumento em tuas mãos. E é justamente quando a gente sabe que a gente não é capaz, é que Deus vem e age e atua e abençoa. Amém? Antes de passarmos para o próximo versículo, alguém quer fazer uma consideração, uma palavrinha? Tem algum diácono aqui para nos ajudar nessa manhã? Tem, o Fred está ali. Alguém quer falar? Podemos ir adiante? Ok. Versículo de número 6. Paulo vai nos falar então sobre os resultados da pregação deste evangelho ali na igreja e como essa igreja então recebe esse evangelho e o que acontece ali com aqueles irmãos. Versículo 6, portanto, Paulo nos diz assim: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo de Deus. Amados, é interessante aqui quando Paulo fala que aquela igreja se tornou imitadores de Jesus. A palavra imitador aqui é a palavra grega mimetes, que temos em português a palavra mímica. É quando você está tentando imitar alguém. Vem de mimetismo, é justamente a palavrinha que aparece aqui. E Paulo está dizendo que aquela igreja era um reflexo de Cristo. Que aquela igreja estava imitando não somente a Cristo, mas estava imitando também a Paulo, a Silas e a Timóteo. É justamente, irmãos, eu creio, e eu não tenho dúvida disso, é justamente o reflexo de Cristo em nós
que leva outros a nos imitarem. E é isso que Paulo está dizendo. E culturalmente, aqui nesta sociedade, na sociedade palestina, havia uma cultura muito forte em que os filhos imitavam os pais, seguindo as suas profissões e seguindo o seu estilo de vida. Então, se um pai era um marceneiro, o filho iria ser marceneiro. É o caso de Jesus. O pai de Jesus, o seu José era marceneiro. E a profissão do seu Jesus foi ser marceneiro também, seguindo justamente a profissão do pai. E assim acontecia naquela cultura. Hoje ainda vemos muito disso, os filhos imitando os pais. E há uma tendência. Os filhos querem imitar os pais, querem ser como seus pais, querem ter a profissão dos seus pais, querem torcer pelo mesmo time que seus pais torcem, querem se vestir da mesma forma que os seus pais vestem. E por que os filhos têm tanta vontade assim de imitarem os pais? Querem até dirigir o carro que o papai dirige. E isso dá um trabalho para os pais, não é verdade? Vocês sabem disso. Só quando você tiver idade, meu filho. E é um problema isso. Mas os filhos, eles querem imitar em tudo os pais. Mas por que os filhos querem imitar os seus pais? Porque eles amam os seus pais. Nós temos vontade e desejo de imitar a quem nós amamos. Aquelas pessoas que nós amamos, nós temos desejo de nos parecer com elas. Essas pessoas se tornaram pessoas completamente apaixonadas por Cristo, ao ponto de quererem ser como Cristo era. Essa é a ideia do discipulado. Um discípulo era alguém que desejava e fazia de tudo para ser exatamente como seu mestre. Ele comia a comida do mestre, ele falava como o mestre falava, ele vivia como o mestre vivia. Essa era a ideia nas escolas filosóficas da época de Jesus, e não foi assim diferente com a pessoa de Jesus, a não ser por um detalhe. Os discípulos que entravam para as escolas filosóficas eram os melhores alunos das escolas. Eram os alunos que sobressaíam, os que tinham melhores notas. Eram os mais inteligentes, né? Os mais avançados da turma. Aí o filósofo, então, analisava aquele aluno, se ele realmente fosse um bom aluno, então ele poderia entrar na sua escola de filosofia. Veja que com o colegiado de Jesus acontece algo um tanto quanto diferente. Ele aceita na sua escola, inclusive, analfabetos como Pedro, Tiago e João, que nos diz o livro de Atos, não sabiam nem ler e nem escrever direito. Então vejam que é Deus quem usa as nossas vidas. Paulo vai falar lá em 1 Coríntios 11, versículo 1. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11, 1. Vamos ler a uma só voz? Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quanto mais amarmos a Cristo, mais parecidos com Cristo nós iremos ser. Nós nos parecemos com aquilo que nós amamos. Aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, nos diz as Escrituras. E a nossa oração deveria ser: Senhor, aumenta o meu amor por Jesus. Eu quero ser parecido com Ele. O rabino Abraão Joshua Heschel dizia que nós deveríamos de ser uma lembrança de Deus. Quando as pessoas olhassem para nós, elas deviam se lembrar de quem Deus é, porque o filho deveria lembrar o pai. Portanto, quando alguém olha para mim, lembra-se do meu pai. E essa é uma grande verdade. Nós deveríamos de ser a cópia dos nossos progenitores. Quando eu estive agora recentemente em Belo Horizonte, no enterro do meu tio, irmão do meu pai, não vi a família há muitos e muitos anos, mas quando eu cheguei lá, no cemitério, aí pessoas que eu nem conhecia, nunca tinham me visto, né, mas conheciam muito bem
o meu tio e o meu pai viravam para mim e falavam assim: ué, você é filho do Mozarzinho? Falei: sim, eu sou filho do Mozarzinho. Por quê? A cara não nega a essência genética que nós trazemos no que diz respeito à herança que nós recebemos dos nossos pais. Por isso que quando Jesus chega na Palestina no século I e Jesus olha para o povo de Israel, Jesus diz assim: vocês não são filhos de Deus, porque vocês não se parecem com Deus, vocês não se parecem com o meu Pai. Nós deveríamos de ser uma lembrança de quem Deus é, ou ainda uma lembrança de quem Jesus é. O reflexo pleno de Cristo na nossa vida é o reflexo pleno de Deus em nosso ser. Mas o que Paulo está querendo dizer quando ele fala que aquela igreja se tornou imitadores deles e do Senhor Jesus Cristo? Em que sentido? Ainda aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, veja o capítulo 9, versículo 23, o que Paulo nos diz. 1 aos Coríntios 9, 23. Tudo faço por causa do Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho. Em outra parte ele vai dizer: tudo suporto. Como ele diz lá em 1 aos Coríntios 13, 7, o amor tudo suporta. Paulo está seguindo, na verdade, o padrão de Cristo. O seu referencial é a pessoa de Cristo. E o que diz respeito a imitar a Cristo? Cristo também sofreu e padeceu por amor ao Evangelho. Veja o que nós estamos lendo aqui no capítulo 1, versículo 6. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria e Espírito Santo. Jesus também sofreu por amor ao Evangelho e por causa do Evangelho. Tomás de Aquino diz-nos que Paulo imitou a Cristo na paciência em tempo de tribulação. Cristo também sofreu por amor a nós. Então Paulo está dizendo: assim como Cristo agiu e padeceu e sofreu, assim também nós. Paulo ele estava dizendo que aquela igreja, ao seguir os exemplos de Cristo, deveria estar preparada também para sofrer como Cristo sofreu. Quando Paulo diz que ele estava sendo um padrão, Paulo está dizendo que o padrão dele era o padrão de Cristo. Nosso padrão, irmãos, é Cristo. Quando a gente passa a ver o outro a partir do nosso modelo, o outro fica muito pequeno e eu fico muito grande. Mas é Cristo que precisa aparecer e não eu. Por isso que o modelo a ser seguido precisa ser a pessoa de Cristo. Será que Paulo está agindo como Jesus? Eu diria sim. Paulo apela para o seu próprio exemplo àqueles irmãos e diz: sede os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Dessa forma, amados, Paulo diz que a única razão pela qual aqueles irmãos deveriam imitá-lo era pelo fato de que ele imitava a pessoa de Cristo. Que o teu filho tenha orgulho de te imitar, porque você é um imitador de Cristo. Que a tua filha tenha orgulho de te imitar, porque você é uma imitadora de Cristo. Eu creio que o maior desafio para nós como pais é fazer com que os nossos filhos desejem ser como nós somos, pessoas parecidas com Cristo. Que os nossos pais não tenham vergonha de nós. Que os nossos pais, eles possam, na verdade, ao espelhar-se em Cristo, desejar que os seus filhos sejam exatamente como eles são. Paulo confia que o exemplo dele irá dirigir aqueles irmãos ao Salvador. Ele diz: olhem para mim, vocês vão ver o caminho que leva a Cristo. Mas Paulo diz que eles recebem essa palavra em meio a muita tribulação e com a alegria do Espírito Santo. Há um texto muito conhecido no Sermão do Monte, mas vale a pena nós visitarmos esse texto. Abra sua Bíblia em Mateus 5, versículo 11 a 12. Mateus 5, versos 11 a 12.
Jesus, no Sermão da Montanha, logo no início, ele diz: bem-aventurados, ou seja, felizes, sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E Tiago, repetindo o que Jesus diz no Sermão do Monte, Tiago, lá no capítulo 1, verso 2, diz: meus irmãos, tende por motivo de muita alegria o passardes por várias tribulações. E eu queria dizer à igreja, não é para desanimá-los, mas eu queria dizer à igreja com isso que imitar a Cristo não é um caminho fácil. Imitar a Cristo implica em negar a própria vida. Quem não negar a própria vida por amor de mim, não é digno de me seguir. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem sofre por amor a Cristo, recebe a alegria e o consolo do Espírito Santo de Deus. E eu digo à igreja, o Evangelho tem sim, o Evangelho tem poder para nos livrar das tribulações. Bem como tem poder também, ainda que ele não nos livre das tribulações, ele tem poder para nos ajudar a passar por elas, sem dúvida alguma. Por isso, seguir a Cristo não implica simplesmente em ter uma vida de, vamos dizer assim, pleno prazer, uma vida extremamente hedonista. Seguir a Cristo implica em sofrimento, em perseguição, em tribulações, em angústias, sem dúvida alguma. O apóstolo Paulo tinha uma vida muito boa antes de se converter. Mas depois que se converteu, era só perseguição, chicotada, apedrejamento. Foi uma vida de sofrimento depois que o apóstolo Paulo se converteu. Mas ele dizia que tudo aquilo, todas aquelas tribulações pelas quais ele estava passando, não tinha como se comparar com a glória futura que o aguardava. O Evangelho chega então a esta igreja, cheia de poder, de graça, em meio a tribulações, mas na alegria no Espírito Santo de Deus. Bem, antes de passarmos à frente, queria que vocês participassem também. Estão tão calados hoje, querem fazer uma pergunta, podem também perguntar e cooperar também com uma contribuição que queiram dar. Até aí, tudo bem? Algum comentário, alguma pergunta? A irmã Flor? Fred, só um minutinho, Flor, que o presbítero vai ajudar aqui. Já levantou a mão? Com relação a esse mentindo, diz esse versículo 5:11. Poderia dar um comentário mais? 5:11. Mentindo disseres todo mal contra vós, lá na bem-aventurança. Ah, sim, obviamente, que o mundo mais faz é falar que aquilo que a gente fala é uma grande mentira, né? Mentindo contra vós, né? Nós somos nós, são os outros. Sim, exatamente, são os outros e não nós. Tá? Vamos ao versículo 7. Versículo 7. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Modelo. E a palavra modelo aqui é tipo, né? Os imitadores agora se tornam imitados. Imitadores e agora são imitados. Se você não imita, você não pode ser exemplo. E os crentes tessalonicenses, eles eram a impressão de Cristo. A ideia de tipos aqui é justamente essa. A marca que eles deixavam por onde eles passavam era a marca de Cristo. Tipo é justamente isso, né? Quem é da velha guarda, antes da era do computador, da Hamilton, a Olivetti, as máquinas de datilografia, vinham aquelas hastes e na ponta daquelas hastes haviam as letras, os números, e ali haviam o quê? Os tipos.
E quando aquilo ali era imprensado no papel, o que aparecia no papel era justamente aquilo que estava na haste daquela máquina. A ideia aqui é essa ideia de tipo. Por onde você passa, a marca que você deixa é a marca de Cristo. Por onde você passa, o rastro que você deixa, o cheiro que você deixa é o cheiro de Cristo. Paulo está dizendo que esses irmãos eles se tornaram modelos, tipos de Cristo. E é interessante que aqui Paulo diz que eles se tornaram modelos não só na cidade deles, na terra deles, como também na Macedônia e em toda a Caia. Quer dizer, em toda a Grécia. Deus usa aquela igreja para fazer com que o evangelho se espalhe ali por toda aquela vida. Aqueles irmãos se tornaram um exemplo de vida. Tomás de Aquino, no seu comentário a Tessalonicenses, nos diz isso, um exemplo de vida. E eu diria uma coisa para os irmãos, o que nós temos hoje na nossa sociedade é falta de modelos. Modelos que não deveríamos seguir estão cheios, né? Caras que o diga, né? A televisão que o diga, né? Eu não leio Caras, viu, irmãos? Mas ali está cheio de modelos, mas modelos que não deveriam ser seguidos. Quais os modelos que nos têm inspirado? Quais os modelos têm nos inspirado? Em quais modelos nós temos pautado a nossa vida? Paulo diz que aqueles irmãos tinham se tornado modelos de Cristo, tipos de Cristo. Versículo 8 e 9. Vamos andar um pouquinho mais. Versículo 8 e 9. Desculpa. Vamos ler juntos o que nos diz esse texto tão rico, indo já para a conclusão do capítulo. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Veja que interessante. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Primeira palavra que Paulo fala é que o testemunho e a palavra daqueles irmãos andavam juntas. A palavra precisa ser revestida do poder e do Espírito Santo de Deus, mas essa palavra precisa ser encarnada. Ela precisa ser acompanhada do testemunho. E aqui diz que isso repercutiu. E essa palavra repercutiu aqui, na língua original, ecoou, como uma trombeta, um rimbombar. Era um som que ele saía das quatro paredes e ia para além de onde aquelas pessoas estavam. Que coisa impressionante isso. O alcance da pregação. Rapidamente, aqueles irmãos se tornaram missionários. Rapidamente. De pessoas novas convertidas já se tornaram em verdadeiros missionários. E tem gente com tantos anos de igreja que não consegue alcançar quem mora ao seu lado. E aqui nos mostra que essa igreja tão nova, já com um poder missionário tão grande e com um alcance tão grande. Uma fé viva, irmãos, é o que torna um cristão missionário. Quando alguém tem um verdadeiro encontro com Deus, o que ele mais quer é falar desse Deus para as pessoas que estão à sua volta. Esse é o resultado de uma fé viva, de uma fé genuína. É a delícia, é o prazer que a pessoa tem de transmitir este evangelho, esta mensagem a outras pessoas. E veja que isso daqui foi por meio do testemunho. Vou trazer uma estatística aqui para os irmãos. As pessoas que se convertem por meio das mídias, seja internet, televisão, rádio, jornal e revista, não passam de 5%. Não passam de 5%, às vezes chega até 10%. É ínfimo o número de pessoas que se convertem por meio das mídias.
Não existe mídia mais poderosa, não existe mídia melhor do que o instrumento chamado nova criatura. Pessoas feitas à imagem e semelhança de Deus. As estatísticas nos mostram que 80% das pessoas convertidas de uma igreja são resultado do testemunho de pessoas. É o resultado do testemunho de pessoas. Isso é impressionante, né? O nosso dever e a nossa obrigação. Versículo 9 nos diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Que repercussão foi essa? Então ele vai dizer: como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Vejam que eram gentios, pessoas idólatras, que verdadeiramente se converteram a Deus. E aqui duas expressões importantes que Paulo usa aqui nesse texto. Paulo diz: deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Um contraste que ele faz com os ídolos, que são mortos e que não são verdadeiros e, na verdade, são falsos. Para servirdes o Deus vivo. E a palavra servir aqui é a palavra doulos, que é usada para escravo. A idolatria é uma escravidão. Paulo está dizendo que esses irmãos saíram de uma escravidão para outra escravidão. Ao invés de se submeterem aos falsos ídolos mortos e falsos, se submeterem ao Deus verdadeiro e vivo, ao Senhor dos senhores. Todos nós temos os nossos ídolos. Temos aqueles que muitas vezes nós colocamos no lugar de Deus: o sexo, o dinheiro, as drogas, a bebida, o trabalho, seja o que for. Muitas vezes fazemos ídolos para nós, e tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus na nossa vida, pode ser os filhos, pode ser a esposa, o esposo, o que se coloca na nossa vida no lugar de Deus, que seja mais importante de Deus, isso se torna para nós um ídolo. E Paulo diz que essas pessoas se converteram verdadeiramente, saíram dessa escravidão idolátrica para se submeterem completamente ao senhorio de Cristo. Não se engane, irmãos, nenhum de nós vamos morrer sem sermos escravos. Todos nós somos escravos de alguém ou de alguma coisa. E aquilo que nos escraviza são os nossos ídolos. Ídolos que brotam, que nascem, que surgem do nosso coração. A questão não é ser escravo ou deixar de ser escravo. A questão é: quem é o nosso Senhor? A quem nós estamos servindo? Tem gente que serve a uma ideologia, tem gente que serve a um partido político, tem gente que serve a uma determinada causa, mas nós fomos chamados para servirmos uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. E a pergunta que se faz aqui: quem é o nosso Senhor? Então, aquele diante de quem nós nos dobramos revela de fato e de verdade qual é a nossa fé. E Paulo diz que essa igreja verdadeiramente se converteu, porque deixou a idolatria de lado e passou tão somente a servir ao verdadeiro Deus. Que essa seja também a nossa história e a nossa vida. Amém? Antes de irmos para o último versículo, o versículo 10, alguma pergunta até aí? Vocês estão muito quietos hoje. Ninguém quer falar nada? Alguma consideração? Sim, irmã Leides. Só um minutinho, só um minutinho. O Fred vai trazer um microfone aqui para a senhora. Aqui, Fred, irmã Leide. Obrigado. Então, o senhor falou que nós temos que, assim, dar o nosso exemplo aos nossos vizinhos, né? Como de cristão, né? E agora, a minha neta, a vizinha dele, é o padre. Como que ela tem que se comportar diante disso?
testemunhe para ele, né? Isso que eu falei, a hora que você sai, que vai indo para a igreja, fala, estou indo na minha igreja. Sim. Já com a Bíblia na mão, né? Com Então, certeza. tudo isso é um Com certeza. testemunho, né? Com certeza. Minha avó tem a pregar para um vizinho. Muitas vezes a gente não vai e não conversa com o nosso vizinho do lado. Eu já fui conversar com o meu vizinho e ele começou a falar da igreja, se apresentou, eu sou padre ali da igreja do Eixo Monumental. E a timidez vem e fica. Então tá bom, né? Essa é uma oportunidade para você poder conversar com ele sobre a Bíblia, né? Discutir com ele as questões do reino, da igreja. É interessante. É muito bom. É muito bom. Sim. Jesus, ele pregou para os... bem lembrado aqui pela nossa irmã, Jesus pregou para Nicodemos, para os grandes doutores da lei da sua época, né? E tem muita gente dentro da nossa igreja, irmãos, que também precisa se converter. Muita gente. Muita gente. Essa verdadeira conversão, essa mudada de senhorio, quem é que nós estamos de fato e de verdade servindo? Tá? Mas vamos ao último versículo, e aí a gente abre novamente para algumas perguntas. Versículo de número 10, terminando o nosso capítulo, Paulo vai entrar aqui em mais um dos temas da carta de Tessalonicenses, que é a volta do Senhor Jesus e o juízo final. Versículo 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira divina. Algumas coisas muito interessantes aqui. Paulo está nos falando aqui, primeiro, de que Jesus vai voltar. E ele vai voltar em breve. A segunda volta de Cristo. E segundo, a ira divina ou o juízo final. Romanos 8, versículo 11. Abra sua Bíblia em Romanos 8, verso 11. Queria ler aqui com os irmãos esse texto. A implicação da ressurreição de Jesus Cristo em relação aos seus filhos. Romanos 8, 11. Nos diz o texto: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O Deus que ressuscitou a Jesus também nos ressuscitará. Veja o que ele diz em Filipenses. Abre ainda a sua Bíblia em Filipenses 3, 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21. Vamos ler juntos esse texto, é um texto muito bonito. Podemos ler a uma só voz, Filipenses 3, 20 e 21. Podemos ler? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, a esperança é de que Cristo volte e tenhamos a nossa vida completamente transformada, o nosso corpo transformado e ressuscitado. A esperança da volta de Cristo. Aguardar com paciência e alegria a volta de Cristo. Esperança é o que nos move, irmãos. A esperança é o que nos ajuda a vivermos no tempo presente. E é justamente essa visão de futuro que nos ajuda a dar para nós condições de vivermos no aqui e no agora. Esperança que só Cristo pode nos dar. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 12, veja o que Paulo nos diz em Efésios 2:12. Naquele tempo,
estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quem não tem Deus não tem esperança, é o que Paulo está dizendo. E voltando para 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, veja lá, 1 Tessalonicenses 4, 13. Se Paulo falou que quem não tem Deus não tem esperança, aqui em 1 Tessalonicenses 4,13, ele diz que falta de esperança gera em nós tristeza. O que nos diz aí? O capítulo 4, versículo 13. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Eu não preciso ficar triste, eu posso me alegrar, porque esperar, antes de tudo, é estar pronto para o que se espera. Esperar Cristo. Qual é a implicação de esperar Cristo? Se chegassem para você e dissessem que amanhã iria na sua casa uma pessoa muito importante. Vamos supor que você amanhã iria receber na sua casa o Barack Obama. Você ia se preparar todo, ia preparar a sua casa, ia preparar uma boa refeição. Com certeza haveria um preparo enorme para você receber o Barack Obama. Viver na expectativa da espera de Cristo é estar preparado para quando Cristo chegar. Por isso que esses homens viviam uma vida santa, uma fé viva e piedosa, porque eles viviam na iminência da volta de Cristo. Quando você sabe que alguém vai chegar na tua casa, a primeira coisa que você faz é: vamos arrumar a casa. O texto do Pentateuco nos diz: põe em ordem a tua casa, porque amanhã pedirei a tua vida. Como nós temos esperado Cristo? Se nós estamos nos preparando, nós de fato e de verdade estamos esperando Cristo. Esperar alguém é estar preparado, vigiando e pronto para quando essa pessoa chegar. Por isso Jesus disse várias vezes no Evangelho: vigiai, vigiai, porque em breve voltarei. A segunda vinda de Cristo é uma realidade e Ele vai voltar em breve porque Ele prometeu e porque Ele ressuscitou. Se Ele ressuscitou, Ele está vivo, e se Ele está vivo, Ele vai voltar, e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas o final do versículo, então, para a gente concluir, que é um final para os crentes abençoador, para os não crentes terrível, mas nos diz que esse Jesus vai voltar para o juízo final, Jesus que nos livra da ira vindoura. O Jesus que nos livra da ira vindoura. Veja o que ele diz aí no capítulo 5 de Tessalonicenses, o versículo 9 e 10. 1 Tessalonicenses 5, 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. O que nos livra da ira de Deus é o Senhor Jesus Cristo, porque morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, ou seja, como quem diz, quer sobrevivamos para a sua vinda, ou tenhamos que morrer, quer estejamos mortos ou vivos quando Ele voltar, vivamos em união com Ele. Quem nos livra da ira divina é Deus. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Deus é amor, mas também Deus é um Deus que se ira. Amor e ira são duas faces da mesma moeda de Deus. Deus é um Deus que se ira contra o pecado e contra o pecador, contra toda a injustiça. O pior inimigo do homem é Deus.
A Bíblia nos diz que o homem está em inimizade com Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos os homens estão condenados e debaixo da ira de Deus. Ninguém pode escapar da ira de Deus. Nenhum homem é capaz de escapar da ira de Deus. Todos os homens estão debaixo da ira de Deus. Deus está irado com esses homens que se voltaram contra ele. Basta você ler Romanos 1, 2 e 3, você vai ver isso de forma muito clara. Paul Washer é um teólogo dos Estados Unidos, um pastor muito lido por nós. Ele escreveu um livrinho chamado Verdadeiro Evangelho. E em um dos capítulos desse livrinho, Verdadeiro Evangelho, ele nos fala algo interessante, que nós sempre falamos diferente. Nós dizemos assim: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mas, na verdade, o que a Bíblia nos diz é que Deus odeia o pecado e odeia o pecador também. Porque o pecador ele está em inimizade contra Deus, debaixo da ira de Deus. E o único capaz de fazer com que o homem saia de debaixo desta ira é o próprio Senhor Jesus Cristo. E isso se chama salvação, isso se chama redenção. A ira é inimizade contra Deus. E para os eleitos, esse dia, quando Jesus voltar, será um dia de grande alegria e de grande júbilo. Mas para os não eleitos, um dia de trevas e de tristeza. Paulo, então, termina esse capítulo mostrando-nos que há um Deus que, em Jesus, nos livra da ira divina. Duas coisas, irmãos. Não só a segunda vinda de Cristo é uma realidade, mas Paulo deixa muito claro que o juízo final de Deus também é uma realidade. Mas, graças a Deus, seremos ressuscitados e livres desta ira, né? Desde já, desde agora. Amém? Amém, queridos. Vou abrir aqui, talvez alguém queira falar alguma coisa, fazer alguma consideração, uma pergunta, se tiver alguém. Gente, fique à vontade, nós estamos numa escola bíblica dominical. Sim, aqui na frente, Fred, a irmã Cássia. Irmã Cássia, aqui. A primeira vinda de Jesus Cristo, a função de João Batista qual foi? Anunciar que Jesus tinha vindo e chegado, né? E a nossa função? É que ele vai voltar. É isso que eu queria. Exatamente. Obrigada. Uma das mensagens que nós temos que proclamar, né? Que Jesus vai voltar. Não somos adventistas, mas temos que pregar o advento de Cristo, né? Sem dúvida alguma, que ele vai voltar. Alguém mais? Alguém quer fazer uma pergunta, uma palavrinha? Não? Ok. Vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e santo, obrigado por esta manhã, pelo estudo da Tua palavra, Deus, pelo quanto ela nos confronta. A nossa oração nesta manhã, Pai, faça de nós, ó Pai, espelhos do Senhor, que possamos refletir a Tua imagem, a Tua semelhança, faça de nós imitadores de Cristo, ó Pai, e que o mundo possa ver Cristo em nós, que os nossos filhos possam ver Cristo em nós, que a nossa esposa possa ver Cristo em nós, o nosso esposo possa ver Cristo em nós, Pai. Que aqueles que estão ao nosso redor, Pai, vejam Cristo em nossas vidas, nas nossas atitudes, palavras e gestos. Transforma o nosso coração para a honra e glória e louvor do Teu nome, Pai. Dai-nos a graça de vivermos assim, Pai, nessa expectativa iminente da segunda volta de Cristo. Preparados, Deus, para nos encontrarmos com o Senhor. E obrigado pela grande salvação com a qual um dia fomos alcançados, ó Pai, quando o Senhor nos livrou da ira divina e nos transformou em seus filhos, ó Pai. Filhos amados Teus, louvado seja o Teu nome. Despede-nos na Tua paz, num domingo abençoado por Ti, na Tua presença. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, queridos, e de em paz, um bom domingo para todos.
Bom, querido. Essa faz. A marcha para Satanás. Eu fiquei sabendo. Bom, querido, doutor, terrível. A nossa luta não é contra carne e sangue, né? Diz a palavra. Contra principados e potestades, né?